Todo mundo já sabe. Futebol é na Tupi. Diga onde você tá, que eu quero ouvir. Diga onde você tá, que eu quero ouvir. Super Rádio Tupi, Super Rádio. Quando começam as transmissões esportivas da Tupi, todo mundo lembra que está faltando alguém. Já se passou um ano desde a despedida do comentarista do Povo. Ah, moleque, rapaz, não sei se a emoção consegue segurar a onda, não. Você um dia desse com certeza vai me enlouquecer. Jorginho, como era chamado pela família Tupi, tinha 64 anos quando não resistiu a uma pneumonia. E o jeito autêntico, brincalhão e até provocador, ninguém esquece. Empate, Jorginho. Leandro Eusébio. Leandro Eusébio. Iata. Empate. Empate. Jorge Luiz. Eu gosto dos dois, mas eu fico com o Leandro. Gosta dos dois? Com certeza. Conhece o Márcio Rosário da onde? Márcio Rosário tem feito boas atuações todas as vezes que ele entra no Botafogo. Exatamente, ele substituiu inclusive o Fábio Luciano. De sacanagem. Gosto dos dois jogadores, sim. Leandro Eusébio. Uma intimidade Jorginho, do Márcio Rosário. Com todo respeito, você é um espírito de porco. Mas eu quero virar. Olha o voto do cara, bicho. Peraí, Luiz. Deixa o cara votar, Seu pô. Rosário, só se for da igreja lá do Engenho Novo. Ele era um sujeito baixinho, bem-humorado e que não dispensava o boné e os chinelos, nem para trabalhar e muito menos para, digamos, atividades mais formais. Eu só quero saber o seguinte: quem autorizou o Jorginho a entrar no fórum de boné? Você entrou de boné no fórum? Não. Mas fez de chinelo de dedo? Bermuda. Não entrou, não. Tá bermuda. Bermuda você não entrou, não. Eu não sou Jorge Nunes, pô. O coordenador de esportes da Tupi, Paulo Júnior, destaca a forma autêntica dos comentários de Jorginho. Em momento algum, você via o Jorge Nunes falando em termos de falsidade. Ele falava o que ele sentia. Fosse ruim para você, ruim para o jogador, ruim para o político, ruim para qualquer pessoa. Nós tínhamos em determinados momentos no giro esportivo que ele atacava o treinador, atacava algum jogador, principalmente o Vasco, que ele tanto gostava. Ele dizia assim: esse camisa 10 não serve pra jogar no Vasco. Aí, às vezes, o Wagner se dirigia a ele da seguinte forma: olha que o cara vem aí, te pega e vai te dar uma porrada. Ele: dar porrada é fácil, quero ver me dar um apartamento na Barra. A nota pra administração Roberto Dinamite até agora. Eu acho 4, 3, 0. Sabe, como vascaíno, cara. Eu não tô aqui nem como crítico. Como crítico eu posso até dar nota 5. Porque o Roberto foi meu ídolo, né? E não pode se misturar coisas. Achar que o Zico vai resolver as coisas do Flamengo, que o Dirceu Lopes vai resolver as coisas do Tostão lá do Cruzeiro. Sabe, o cara tem que ter uma noção. E outra coisa, não sei, a eleição do Roberto foi pra eleger o Roberto ou foi pra tirar o Eurico? A impressão que se tem que foi pra tirar o Eurico. Com o locutor J. Santiago, viajou todo o Brasil, formando a dupla das transmissões. Sempre prestativo, ajudava todo mundo, tinha esse lado bom, gostava de contar suas histórias. Mas de qualquer maneira, Jorginho, onde você estiver, você sabe que você mora no meu coração e mora no coração da galera, Jorginho. O narrador Odilon Júnior também passou bons momentos com Jorge Nunes. Narrar futebol com o Jorginho era a coisa mais engraçada que tinha, porque, por exemplo, em São Januário, torcedor do Vasco da Gama, amava e odiava ele a mesma intensidade. Por quê? Porque ele era um cara muito sincero e sempre falava a linguagem do povo. Ele chegava em São Januário e, sendo vascaíno assumidamente, ele falava aquilo que ele pensava. Tinha jogador do Vasco da Gama: olha aqui, esse cara não joga nada, esse cara não pode passar na porta de São Januário, esse cara não pode vestir a camisa do Vasco. Washington Rodrigues, o Apolinho, lembra que Jorge Nunes mudou o jeito de comentar futebol. Rapaz, falar do Jorginho é muito fácil. Eu conheci o Jorginho bem cedo, bem antes dele fazer o sucesso todo. O Jorginho tem o seguinte: Jorginho, AT e DT. AT é antes da Tupi, DT depois da Tupi. O sucesso veio na Tupi quando ele cresceu demais, foi realmente um fenômeno na comunicação, mudou a linguagem, o linguajar da rapaziada do esporte, dos comentaristas que pretendiam, de certa forma, fazer o que ele fazia, ou seja, ser um comentarista irreverente e sem grandes compromissos. Claro que tem um limite, né?
e você tem que seguir. Ele chegava bem nessa fronteira e não deixava ultrapassar, caiu no gosto da galera, as pessoas curtiam demais ele, de manhã no programa do Clóvis, nos comentários do futebol. E fora isso, o Jorginho era um grande parceiro meu, parceiro de pelada, parceiro das festas de fim de ano. Eu não passava nunca sem o bolo de cenoura que a mulher dele fazia para mim nos meus aniversários. Mas o Jorginho foi uma perda irreparável. A gente está permanentemente se lembrando dele, das coisas que ele nos fazia rir na nossa casa, nas peladas, no trabalho, enfim, um parceirão que nós perdemos. Jorge Nunes foi funcionário da Light, trabalhava separando contas de luz. Depois foi para o jornal O Povo e começou a participar como convidado da programação da Tupi, até que foi contratado e entrou para os debates do programa Bola em Jogo. O apresentador Luiz Ribeiro conhecia ele desde a infância. Conhecemos o Jorginho de uma infância com dificuldades. Na verdade, quando ele, com aquele espírito solidário do Sampaio, de ajudar as crianças ali, tem umas comunidades. O Jorginho jogava pelada no Galito, acompanhava-se de perto, dificuldade do dia a dia. Quando ele teve a oportunidade de ganhar um pouco mais, o que ele faz imediatamente? Se ele tivesse com R$100 no bolso e uma criança pedisse R$95 para comprar um presente, ele ficava com os R$5 ou sem dinheiro nenhum. Ele tinha muito dessa responsabilidade social porque ele convivia com a solidariedade do povo. Wagner Menezes, companheiro de Jorge Nunes no Giro Esportivo, lembra bem dos tempos difíceis. Eu trabalhava numa emissora, o Jorginho em outra, e a gente até brincava isso no ar, né? A gente dividia, minha mãe fazia um sanduíche de mortadela, e aí o Jorginho quase nunca tinha dinheiro para fazer o lanche da tarde, e a gente dividia aquele lanche, né? Todo mundo com aquela vontade de um dia trabalhar numa grande rádio, realmente ter o trabalho reconhecido. E isso acabou acontecendo aqui na Rádio Tupi depois de tantos e tantos anos. Mas quando a vida melhorou, tudo isso virou piada. Não, o Eugênio detesta a mortadela. Não, eu gosto, só que me faz mal. Quando a gente fazia aqui um ratatá, quando a gente era pobre, né? Eu adoro mortadela. O Eugênio já foi pobre uma vez, mas... Acha em 3. Lembra disso, né? Que a gente achava? Aí, pô, tinha que pegar... Não, tem que ser presunto, sem capa de gordura. Pô, Wagner, fazer o que se eu passo mal? É brincadeira, bicho. Posso fazer mortadela. É mortadela ou mortandela? No nosso tempo era mortandela. Mortandela, tinha M. Ainda tinha um ovinho. Né? Aí o Eugênio, não, tem que ser presunto, sem capa de gordura. Jorge Nunes era daqueles funcionários que estavam sempre bem-humorados. Uma alegria contagiante que até hoje mexe com o comentarista Eugênio Leal. Ele era a cereja do bolo, a alegria de viver, o companheirismo, né? Sempre preocupado com as pessoas que estavam em volta e sempre muito carinhoso. Todo dia eu me lembro em algum momento do Jorginho, impressionante. O locutor Geraldo Senna lembra que ele só ficava nervoso quando entrava em campo. Gostávamos de jogar o nosso futebol e ele reclamava que não recebia os nossos passes, ou seja, nós não dávamos a bola para ele. Ele colocou a bola debaixo do braço, acabou com o jogo. E ele achou que os caras estavam batendo demais, o time adversário estava batendo muito na gente. No ar, Jorge Nunes não tinha papas na língua. Hoje é sábado, 4 de maio de 2013. Notícias com Jair Chevalier. Não é o Chevalier. Não é o Chevalier, tá escrito ali. Como é que é o nome do... Renato Afonso, cacete. E foram essas sacadas que motivaram a direção da Tupi a aproveitar mais o talento dele, como lembra o comunicador Clóvis Monteiro. Tiramos do futebol e colocamos o Jorginho para ver o que aconteceria, ele falando de tudo, né? Foi uma explosão de audiência, popularidade, de polêmicas, porque o Jorge Nunes era, e eu dizia isso para ele todos os dias, uma granada sem pino. E sem dúvida ele ajudou a Tupi a quebrar o estigma de nunca ter ganho no horário de 6 às 9. Toda a Rádio Tupi já era líder, faltava o horário da manhã. E com o Jorginho na equipe do Show da Manhã, assumimos o primeiro lugar absoluto e o Jorge Nunes teve tudo a ver com isso. Jorge Nunes tinha 3 paixões: o rádio, o futebol e as pretinhas. Paulo Júnior e Wagner Menezes têm muitas histórias pra contar. Ele era apaixonado por uma pretinha, não tinha jeito. Ele via uma pretinha e ficava doido, saía atrás mesmo, era uma coisa fantástica, apaixonado por uma pretinha. E a gente achava mentira, né? O quê? Lá pelas bandas de Mesquita, na Central do Brasil,
Via uma pretinha, um rabo de saia preto, ele ia atrás. E ele tinha várias namoradas, ele namorava 5, 6 meninas ao mesmo tempo, ele era um terror, né? Realmente era um cara muito enrolado em termos de hora. E aí ele marcava com uma menina às 2 e com a outra também às 2. E aí teve um dia que as duas apareceram no mesmo horário e eu tive que dar um jeito para tentar tirar uma para que ela não encontrasse a outra no mesmo local, porque o Jorginho marcou com as duas no mesmo horário e esqueceu de aparecer. Mas o tempo passa rápido demais. Para o locutor Ricardo Moreira, Jorge Nunes deixa uma lição de amor à vida, o ensinamento de aproveitar ao máximo cada momento, como se fosse o último. Uma vez nós saímos do Maracanã, ele já doente, e no engarrafamento ele parou o carro, botou as duas mãos no volante e ele falou, Grandão, ele me chamava de Grandão. Grandão, assim como você, eu também passei por todas as rádios perereca do Rio de Janeiro. E hoje eu tô na Rádio Tupi, assim como você. E hoje eu consegui ter meu carrinho, consegui ter minha casinha de praia, mas eu não posso mais, eu não tenho condições de ir na praia como eu queria, eu não tenho condições de botar a minha mulher no carro e levar ela para passear como eu gostaria. Aí ele botou a mão no volante e chorou, ele falou, eu trocava tudo isso pela minha saúde. Então aquilo me impactou demais e eu me segurei bastante para não chorar ao lado dele. E naquele momento eu senti a dor que ele estava tendo, de saber que estava ficando doente e saber que estava ruim de se recuperar. E foi uma coisa muito, muito forte que o Jorginho passou para nós. Ah, moleque, um ano de saudade, bons tempos. Como naquela época em que o Jorge Nunes cantava o hino do Vasco em inglês. All the people sing off on the head. They cross the mountain, miles in flag. You have a name of Herói Português. Vasco da Gama, your fama since it make. You're a big torcida, very happy. North Sul of a vision can the crowd. You stand on the head light in the gleam ocean. Jorginho, onde você estiver, tenho certeza, você está emocionando, está aprontando também, viu, Jorginho? Emocionando! Com trabalhos técnicos de Tiago Castro, da redação Marcos Marinho.